Aleluia. Aleluia. Graças e paz, queridos. Amém. Muito bom dia. Você está bem? Amém. Glória a Deus. Nós, ao longo de todo o culto, nós vamos tirar foto das pessoas que estão aqui, para saber se você é alguém que frequenta mesmo o culto da manhã, ou só veio hoje por conta do jogo. Eu não sei, a gente está com esse interesse, sabe? A gente está feliz demais em ver você aqui, mas eu também estou achando tanto quanto cheio esse culto pela manhã. Então assim, a ideia é que você esteja conosco todos os domingos pela manhã, amém? Glória a Deus, que alegria estarmos juntos, que alegria poder celebrar a vida de Deus em nós. E nós estamos aqui porque nós somos família, olha que coisa maravilhosa, amém? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos chama irmãos em Cristo. Por intermédio de Cristo, nós nos tornamos família. Então, a pessoa que está aí do teu lado é teu irmão em Cristo. Amém, a pessoa que está à frente, que está atrás, somos família. E é importante que nós tenhamos essa consciência mesmo. Adoramos e temos um único Pai que governa sobre as nossas vidas. Amém? Querido, talvez você entrou nesse lugar e disse, será que eu estou na igreja certa? Porque a minha igreja até ontem não tinha um palco tão chique e bonito como esse. Pois é, nós estamos há algum tempo falando, né? Tivemos no mês de maio, muitos de vocês presentearam a igreja, né, com as necessidades que nós tínhamos. Eu sei que agora você ficou chateado e disse, pastor, passou maio e eu não fiz. Sabe que a gente não se importa de ganhar presente atrasado? É um negócio que a gente é muito bem resolvido com isso. Mas nós tivemos, então presentearam, né, todo esse paredão que nós fechamos, espuma acústica, as cadeiras do anexo 2, os vidros do anexo 2, esse palco, as luzes. Então muita coisa nós pudemos de fato estar usufruindo agora por conta de vocês mesmo, da generosidade de cada um de vocês. E glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus, que coisa boa. Querido, nós estamos em uma manhã de festa. A Bíblia diz que a ceia foi algo, enquanto eu falo eles vão regulando, nós tivemos que mudar a nossa mesa de lugar também, então assim, a gente aproveitou que ia mexer no palco e já saiu mudando um monte de coisa. Você vê que a bateria ela está sem o aquário, então essa é uma próxima necessidade que nós temos, amém? Até porque se o baterista se empolgar, a gente tem que ir ali puxar a orelha dele e dizer, baixa isso aí, amém? Mas está tudo bem, tudo vai bem. Então nós estamos hoje num domingo de ceia, é celebração, e sabe, querido, se eu e você não mantermos em nós a consciência correta do que estamos fazendo, pode se tratar de algo totalmente ou meramente religioso, ou não, né? O apóstolo Paulo, ele quando vai instruir, eu gosto da maneira como ele é racional para instruir acerca de algumas coisas, e quando ele fala da ceia, ele fala, vocês estão comendo não esperando uns aos outros, ele vem corrigir a maneira como isso estava acontecendo na igreja, ele diz, vocês estão fazendo, se você está com fome, vai comer na sua casa. A igreja e a ceia não é esse lugar onde você vai matar a sua fome, nós estamos aqui com um outro objetivo mesmo, então, isso que nós estamos fazendo, queridos, tem um âmbito totalmente espiritual, você é espiritual, amém? Então a ceia é trazer à memória mesmo aquilo que nos dá esperança, o que Cristo fez por nós, e eu creio que à medida que nós fomos compartilhando a palavra de Deus e o que Ele trouxe a nós como instrução para essa manhã, coisas em você vão sendo afetadas, amém? Então, antes de eu falar daquilo que Deus colocou no meu coração, ontem nós tivemos uma reunião geral aqui nesse lugar, amém? Então, você vê que pela empolgação das pessoas que participaram, que foi uma boa reunião, amém? Então, você que não serve ainda, por conta da empolgação desse povo, eu te aconselho a servir, você vê como eles estão animados, amém? Ontem nós nos reunimos, foi um tempo muito bom, tempo de ajustes, eu creio que isso é importante mesmo, né? A palavra nos orienta a isso, então estamos muito felizes, porque tudo aquilo que você, você levar o seu carro ao mecânico, prova que você está querendo zelar por ele, para que ele continue caminhando e fazendo o que precisa ser feito. Tudo que você não zela e cuida, uma hora dá problema. Então as reuniões elas estão para que nós possamos ajustar as coisas para continuar caminhando, ainda com maior velocidade, amém? Então glória a Deus, como família a gente pôde passar por isso, e hoje iniciamos também uma nova turma do Enraizar, amém?
Então, algumas pessoas elas não estão aqui porque elas estão em um dos nossos anexos, no caso o anexo 2, elas estão lá dando início a essa nova turma do Enraizar. Amém? Pastor, eu quero ser um membro dessa igreja. Queridos, para que você se torne um membro dessa igreja, você precisa passar pelo Enraizar. O Enraizar tem como objetivo mesmo te fazer conhecer sobre essa visão, sobre essa igreja local, o ministério, a liderança, os pastores e tudo mais. E ao final do Enraizar, você se torna um membro muito mais convicto que você está em um bom lugar. E Deus te colocou nesse lugar. Amém? Então, participe. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso de número 7. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere um pouco. Todo mundo achou? 2 Coríntios 5, 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu vou ler de novo. Porque vivemos por fé, ou vamos ler todo mundo ali, no 3, pode ser? 1, 2, 3. Amém, então esse é o culto, eu creio que você foi ministrado. Queridos, é a palavra de Deus que está dizendo que existe uma maneira correta de se viver. E olha que coisa interessante, porque você desde pequeno aprende a viver e dar toda a atenção aos seus sentidos. Então a criança ela vai crescendo e ela vai entendendo mesmo a questão do tato, do paladar, da visão, do olfato, ela vai aprendendo sobre isso. Então quando você se torna um cristão e você entrega a sua vida a Jesus, a palavra vem e diz: para, que agora mudou algumas coisas. Até hoje você viveu de acordo com aquilo que você via mesmo. Agora, a partir do momento que você é de Jesus Cristo, entregou a sua vida a Jesus, você já não vive mais pelo que você vê. Você vive pelo que você crê. Amém? Então a Bíblia está dizendo que eu e você vivemos por fé. Fé no quê? A Bíblia está nos orientando a viver por fé, a fé na palavra de Deus. Mas você sabia que você pode viver por fé e fé em qualquer outra coisa que não seja a palavra? Tem gente vivendo pela fé no medo. Ou o medo é a fé justamente naquilo que não se deve. Talvez tendo fé na insegurança, na incerteza. Queridos, você vai viver de acordo com aquilo que você se alimenta. Do que você se enche é o que você vai viver. Se você tem se alimentado das notícias do governo, das taxas, do que você tem se alimentado é o que talvez vai nortear o teu coração. Eu não assisto mais TV aberta, faz um bom tempo que eu não assisto, mas esses dias eu estava em um comércio que estava lá, passando, e eu tinha me esquecido. Eu tinha me esquecido de como noticia coisas ruins. E queridos, o pouco tempo que eu fiquei naquele comércio ouvindo aquelas coisas, eu falei, meu Deus do céu, eu fico imaginando quem fica o dia inteiro ouvindo isso. Então, queridos, mas você pode dizer, mas pastor, eu preciso estar bem informado. Mas talvez seja esse o nosso erro, porque a gente está querendo se informar bem acerca de um lugar que não é o nosso. Então é como se você fosse, você nasce no Brasil, você é do Brasil, mas então você vai morar na Bélgica e você sabe tudo sobre a Bélgica e nada sobre o Brasil. Você está comigo? A Bíblia diz que uma vez que você é do Senhor, existe um reino que é onde você habita hoje. E é importante que você conheça do reino que você faz parte. Afinal de contas, a Bíblia diz que eu e você somos embaixadores. O embaixador, ele está em um lugar, mas ele representa outro. Você está na terra, mas você não é daqui. Não dá para você estar na terra e querer se amoldar ao que é a terra. A Bíblia diz que somos peregrinos, estamos de passagem. Não dá para você fazer de um lugar que é de passagem, que é de visita, ser exatamente a maneira como você vai viver.
É interessante porque a Bíblia diz que Jesus orando, Ele não orou para nos tirar da terra. Ele diz que nessa terra nós teríamos aflições, mas Ele diz, tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Só que eu só vou enxergar que esse mundo em que eu estou foi vencido se eu olhar para Ele. Então quando a Bíblia diz, querido, que nós vivemos por fé e não por vista, Ele está nos dando um segredo, um código, uma chave, para você viver bem os seus dias na terra. É por fé e não por vista. Amém. Então é interessante pensar, porque em alguns momentos a palavra pode parecer se contradizer, mas ela não faz isso, é questão da gente interpretar mesmo. Porque nós vamos ver em alguns outros textos que a Bíblia diz que existe um olhar correto acerca das coisas. Então não é, pastor, viver por fé e não por vista, é eu fechar os meus olhos, é eu ignorar tudo que eu estou vendo. Como que funciona isso? Querido, a Bíblia vai mostrar, e nós vamos falar um pouco a respeito disso, e eu tenho certeza que talvez não é a primeira vez que você ouve sobre isso, mas querido, se tem uma coisa que eu entendi, é ser fiel e obediente à instrução que o Senhor traz. Amém? Então se tiver que nos próximos 15 cultos que eu ministrar, eu falar a mesma coisa, se for o que Deus me mandar, eu vou fazer. O culto não é meu, é dele, e Ele sabe o que nós precisamos ouvir. Afinal de contas, para mim, você se arrumou como você está. Para o Senhor, Ele sabe exatamente como você está, por dentro. Então é Ele quem tem interesse de ministrar o seu coração. Amém? Está comigo? Agora, querido, é interessante pensar, porque, deixa eu ler para você, você não precisa abrir. Em João, no capítulo 4, verso de número 35, tem toda aquela passagem de Jesus com a mulher no poço de Samaria. Eu acho de verdade esse versículo, esse capítulo todo, poderoso demais, a gente está vendo a maneira como Jesus trata aqueles que são talvez menosprezados. Existia ali toda uma rixa entre os judeus e os samaritanos, mas Jesus vem como judeu e Ele conversa com aquela mulher, e assim, muitas coisas são quebradas naquele relacionamento, ou naquela conexão. Está comigo? E no final, já falei muitas vezes a respeito desse capítulo 4, de como Jesus mudou a vida daquela mulher. E aqui eu quero abrir um parênteses, querido, aquela mulher tinha uma sede, como todo ser humano tem. Jesus saciou a sede dele, como sendo mesmo a água viva. E aquela mulher que antes tinha problemas, talvez na área de se sentir excluída, quando ela tem um encontro com Jesus, ela entra na cidade dela gritando de que ela encontrou o Messias. Ela encontrou o homem que de agora em diante mudaria a vida dela. E então é nesse contexto que as pessoas estão vindo ao encontro de Jesus. E João 4,35 diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a obra. Preste atenção, porque eu falei no livro de Coríntios, que eu e você não vivemos por vista, mas aqui Jesus está falando para abrir os olhos. E aí você diz, Paulo diz para não olhar, Jesus diz para eu abrir o olho, o que eu faço? É um fechado e outro aberto? É assim que eu vivo. Queridos, existe uma maneira correta de eu e você olharmos as coisas. Existe sim o olhar natural, o olhar da incredulidade, das possibilidades naturais, e existe o olhar que a palavra tem para mim e para você. E em tudo o que você estiver vivendo, tudo, eu vou repetir, em tudo o que você estiver vivendo, você vai ter sempre a possibilidade de olhar de 2 formas. E cabe a você escolher como vai enxergar aquilo que está diante de você. Você está comigo? Então você pode olhar naturalmente e olhar mesmo e ver exatamente o que cada pessoa, ou aquele que nem tem Deus, pode ver também. Então é a impossibilidade, é a doença, é um monte, é a dificuldade mesmo, a falta, a escassez, é o gigante. Ou você pode olhar pelos olhos da fé e enxergar exatamente o que o Senhor vê. Você está comigo? Aleluia, aleluia. Queridos, a Bíblia conta
a história de um homem, daqui a pouco eu falo dela, mas isso é tão real, isso é tão verdade, porque a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 13, a Bíblia tem um encontro, diz que Deus tem um encontro com Abraão, e diz para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Amém? O ar-condicionado quente está ligado? Cadê o diácono? Está ligado? Vamos desligar ele então? Pastor, por que você vai fazer isso? Porque eu acho que está muito confortável. E eu estou achando você um tanto quanto confortável demais. E aí você está ficando com soninho. E eu sei que a igreja é sua casa, mas não para dormir. Amém? Então eu estou te ajudando a não perder o que Deus está transmitindo ao seu coração. Nessa manhã. Olha que coisa boa. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, queridos, a Bíblia diz que Deus tem um encontro com Abraão e diz para Abraão: você será pai de uma grande nação. Ele faz uma aliança com Abraão. Abraão não tinha nenhum filho. Ele não está falando para o pastor Ângelo que tem 4, ele não está falando para mim que tem 3, ele não está falando, ele está falando para quem não tem filho nenhum. E ele diz: eu vou fazer de você pai de multidões. Amém? A Bíblia diz que Abraão creu naquilo. Mas olha que coisa interessante. No verso 16 do capítulo 13, diz assim: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Sabe que eu acho interessante a maneira como Deus, Ele traz essa figura que faz a gente entender melhor o que Ele quer transmitir? Porque Ele poderia dizer, será numerosa, e você diz, numerosa quanto? Quanto? Como será? Porque você há de convir comigo que número é diferente de uma pessoa para outra. Eu vi esses dias um homem que estava numa roda e ele dizia assim: eu pensava que eu conhecia gente rica, até ao sentar na mesa em que eu estava e ver que eu não sabia quem era. Está comigo? Então assim, você talvez conheça de números, mas vai ter alguém que conhece mais do que você. A gente está falando do próprio Deus prometendo uma coisa a Abraão. Qual que é a referência que ele ia ter? Deus diz: não, deixa eu dar uma imagem para que ele possa meditar. Então Deus diz para Abraão: a sua descendência será tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Meu Deus, preste atenção, porque ele sentava na mesa e só tinha ele e Sara. Presta atenção, porque dentro de casa não tinha grito de criança, não tinha brinquedo espalhado. Presta atenção, porque não tinha, naturalmente falando, tudo que Abraão via era o que até ontem, antes da promessa, estava ali. Mas quando Deus promete, Ele diz: será numerosa, assim como o pó da terra. E Abraão, olha aqui que legal. Abraão, se você puder contar o pó da terra, então você vai entender a sua descendência. Que maravilhoso! É Deus de alguma forma dizendo: tudo aquilo que eu estou envolvido é sempre maior do que o que você pode gerar. E você precisa ter essa consciência, porque naturalmente ele olhava e não tinha criança lá. Mas ele precisava se agarrar a alguma coisa. Então é não abrir os seus olhos para o natural, e abrir os seus olhos para a promessa, para a palavra, para aquilo que Deus disse ser verdade a seu respeito. No capítulo 15, no verso de número 5. Levando-o para fora. Quem levou ele para fora? O Senhor. O Senhor ainda o fazendo meditar na promessa que ele tinha dito. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, Gênesis 15, 5. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Querido, preste atenção. Deus está dando uma imagem para Abraão, e ele desafia Abraão nesse sentido. Ele diz: você pode contar o pó da terra? Assim vai ser. Olhe para as estrelas, se puder contar, vai ser assim também. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Em Gênesis 22, 16, e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que
porque ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que te abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos, como as estrelas do céu e a areia e das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Agora preste atenção, querido. É interessante pensar sobre isso, porque nós olhamos para um Abraão que, quando tem o filho da promessa, o Senhor pede o filho da promessa, e esse homem não tem problema em oferecer ao Senhor aquilo que ele pediu. Mas sabe por que eu acredito que isso foi verdade na vida dele? Porque ele alimentou nele essa imagem de que a descendência seria numerosa. Se isso não fosse uma convicção dentro de Abraão, ele não teria coragem de fazer o que ele fez. Talvez por falta de convicção de quem Deus te tornou, ou do que Ele quer que você viva, você está inseguro de obedecer em coisas mínimas que Deus tem te pedido. A falta de convicção de gerar em você a imagem correta do que Deus tem para a tua vida, tem te privado de entrar em coisas maiores que Ele mesmo tem para você. Porque se você quer ser norteado pelo seu braço, pelo tamanho da sua força, do seu braço, você vai ser limitado, querido. Mas quando você compreende que o Senhor é a sua fonte, Ele é a sua fonte de força, de alegria, de paz, de provisão, de sabedoria, você não tem problema em desenvolver e fazer aquilo que Ele tem te dado como instrução. Então a Bíblia diz que Abraão tinha no que meditar, de dia e de noite. O Senhor tinha dado uma promessa, então Abraão sai para fora durante o dia, e ele olha para a areia, ele olha para o pó da terra, e ele pode meditar mesmo. O pó da terra nunca mais foi só o pó da terra para Abraão, era um lugar de meditação, da imagem, da promessa do que Deus tinha dito para ele. É incrível como eu e você podemos olhar para um lugar, e aquele lugar transmitir derrota para nós, por anos e anos e anos e anos. Você pode passar por um lugar e trazer toda a memória de quão sofrimento você teve com aquilo. Mas nós não temos a capacidade muitas vezes de olhar para aquilo que Deus levantou como sendo o nosso braço forte, a cura, a restauração, e entender que aquilo está ministrando sobre nós ainda. Então ele de dia era ministrado pelo pó da terra, e à noite ele podia olhar para as estrelas e ser ministrado. Querido, é o que Deus diz para Josué: medita na minha palavra de dia e de noite. Ele diz para Josué lá na frente, mas para Abraão ele diz aqui: ei, medita de dia e de noite, olha as estrelas, nutre em você a visão correta do que eu projetei para a tua vida. Você está entendendo alguma coisa? Romanos 4:18 diz: Abraão com toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. 19, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Nós não, queridos, preste atenção, e é isso que você precisa entender. Muitas vezes nós pensamos que aquilo que Deus falou a nosso respeito vai fazer com que retarde a minha velhice. Você já parou para pensar sobre isso? Porque a Bíblia não poderia dizer assim: e a promessa de Deus a Abraão fez com que ele não fosse envelhecendo? Você acha que não podia ser assim? Ou você acha que o Botox tem mais capacidade do que Deus pode fazer? A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto.
Talvez você está querendo pôr em botox e tratamento que o coração já teria feito se tivesse alinhado. Ria mais, se alegre mais mesmo. Amém? Mas eu quero que você pense sobre isso mesmo. Porque, querido, a Bíblia não diz que ele foi rejuvenescendo. A Bíblia diz que ele olhava para o corpo dele. Então essa é a capacidade e a maturidade do Evangelho. É olhar para um corpo já sem vitalidade. É olhar para um corpo já adormecido. Eu não sei se você me entende. A Bíblia diz que ele olhava para o corpo dele e ele via no corpo dele as marcas da velhice. Mas isso não foi um problema para ele continuar meditando e tendo plena convicção do que Deus disse a ele. Então não é ignorar, e eu falo sobre isso, queridos, a fé não nega o que se está vendo de maneira natural. Então Abraão não olhava para o corpo dele e diz, não, porque eu sou um jovenzinho de 20 anos. Não, isso era uma mentira. Ele não olhava para ele dizendo, não, porque... Não, ele olhava para ele e dizia, vai acontecer o que Deus disse. Eu não sei em que momento, mas vai acontecer. Você está aqui? Então é necessário mesmo, porque sempre vai existir a dificuldade, sempre vai existir o que naturalmente está diante de você. É você quem decide ser guiado por aquilo, ou pelo que o Senhor tem para a tua vida, ou que Ele te prometeu. 2 Reis 6,15, eu estou lendo versículos que mostrem para você o que nós estamos falando. Eu não estou inventando isso da minha cabeça. Amém? Eu acho que está muito quentinho ainda. Se você não mudar, a gente põe o gelado. Segunda Reis 6,15 diz, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu Senhor, o que faremos? Você já parou para pensar? A gente precisa trazer isso. Ele acordou pela manhã e saiu para dar uma espreguiçada. Acordou pela manhã e foi... Ai, saiu aqui, bateu o olho, voltou para casa e disse, Senhor, meu Senhor, deu ruim. O que nós vamos fazer? Nós estamos cercados por cavalos e homens de guerra. O profeta respondeu, não tenha medo. Queridos, estar nesse lugar vai fazer com que pessoas que estão olhando de maneira natural, elas cheguem para você e digam assim, você está vendo o tamanho do problema? Você, porque vê da maneira correta, diz, não tenha medo não. Fica tranquilo. E olha o que o profeta diz, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Queridos, preste atenção, porque a Bíblia diz assim, onde quer que você esteja, o Senhor está com você. Agora, a falta de convicção disso faz com que você pense que você passa pelo que você passa sozinho. Então, ter a convicção que maior, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele garantiu a mim e a você que não nos deixaria só. O Espírito Santo está conosco, onde quer que você esteja e vá. Você não sai da presença dEle e volta para a presença dEle. Ele está com você, onde quer que você esteja.
Eu já contei isso para vocês aqui. Eu, na escola, fui cumprimentar uma menina. No intervalo, beijo no rosto. Daqui a pouco chegaram para mim: Lucas, o namorado da menina viu que você deu um beijo no rosto dela e disse que vai pegar você no final da aula. Eu disse: como é que é? Ele disse que vai pegar você no final da aula. As pernas já não começou a não obedecer mais. O namorado dela era alguém que caçava confusão. Ele caçava assunto. E toda a escola começou a saber disso. Ixi, deu ruim para o Lucas. E todo mundo, deu ruim. E se eu achei que não estava dando ruim, agora estava dando ruim. Eu sei que um amigo meu pediu para ir no banheiro, foi até o orelhão e ligou para o meu pai. Eu sei que quando eu estou saindo da escola, já pensando como que as minhas últimas palavras, quais seriam. Diga para minha família que eu os amo. Medo, meu amigo. Você pensa que é assim, é a escola toda dizendo, deu ruim. O nome dele era Jamerson. Isso é nome de matador, E todo mundo dizendo, o Jamerson vai te pegar. Eu sei, queridos, que esse meu amigo ligou para o meu pai soube da gravidade, porque tratava-se de um cara, inclusive, depois a gente soube, ele tinha envolvimento no crime, era todo um contexto, andava armado, então a coisa tinha um pouco de, né? Eu sei que quando eu saio no colégio, tá ele me esperando, todo mundo assim esperando para ver, porque entra na roda, né? A hora que eu saio, que eu vejo ele, e todo mundo esperando para ver qual que é, eu olho para o lado e vejo o meu pai. Meu pai não tem toda a altura do mundo. Meu pai não é o homem mais forte que talvez você conheça. Mas, querido, aquilo me deu uma segurança. Aquilo me deu uma força. Quando souberam, porque quando eu saí, eu não fui na direção dele, eu fui na direção do meu pai. Eu preciso que você entenda, você nunca está sozinho. Você só precisa ter o olhar correto, porque talvez você ainda está olhando para o problema. Desvia o teu olhar do problema e olha para o teu pai. Foi isso que aconteceu com Davi, preste atenção. Davi foi levar comida para os irmãos na guerra. A escala dele era para ser motoboy, ele estava no iFood, era o iFood. Davi de iFood, chegou de mochila. Só que ele chegou lá com uma proposta: eu vou entregar comida. Eu estou fazendo propaganda, depois vê como que a gente recebe esse valor. Ele foi levar comida, mas a Bíblia diz que ele chega lá, ele vê um cenário, queridos, porque assim, é mais ou menos o que estava acontecendo. E quando você vai fomentando, quando você vai falando do problema, o problema vai se tornando maior. Então o que antes era uma pessoa dizendo, ele vai te pegar, era toda a escola dizendo, acabou, deu ruim, ele vai te pegar. Você imagina lá na guerra, todo mundo dizendo, Golias está desafiando, ninguém vence esse homem. Querido, isso vai criando, vai escalonando mesmo, vai ficando grande, a ponto de Davi chegar e perceber essa atmosfera de medo, perceber esse ambiente contrário ao que Deus tinha como verdade. Então Davi diz, o que está acontecendo? O filisteu, Golias, está desafiando todo o exército. Ele diz que quem for contra ele, perdeu a guerra. Todo um exército, queridos, nós não estamos falando de um exército que não sabia, não era a primeira guerra deles. Não eram os camponeses que foram guerrear, não, eram homens de guerra. Isso mostra para mim que você pode ser bom no que você faz hoje. Se você não olhar corretamente amanhã, você pode estar inseguro do que você faz. Olha que coisa louca, a Bíblia diz que o profeta desafia os profetas de Baal. Cadê? Vamos, clama mais alto, deve estar dormindo. Ele queima, o fogo vem, consome toda a água do altar, e ele vai e mata os profetas de Baal. Jezabel diz, vou pegar você, o homem corre para a caverna.
Então preste atenção, porque se você desviar minimamente o seu olhar, você pode ser afetado por algo que você disse que nunca viveria. E a questão não é o quão forte você é e não vive aquilo. Se você desviar o seu olhar, dá ruim para você. Então é sobre olhar para a situação e não ser norteado por ela. Porque foi o que aconteceu com Davi. Davi chega no arraial, ele vê o gigante não ficou menor. Queridos, preste atenção. O gigante, a Bíblia não diz que o gigante diminuiu. A Bíblia não diz que o gigante parou de afrontar, e quando chegou Davi, o gigante ficou temeroso e parou. Não, a afronta continuou igual, a tamanho continuou igual, o desafio continuou igual, tudo estava igual. Sabe quem estava diferente? Davi, a visão de Davi. Então nem sempre o ambiente ao teu redor vai estar favorável. É por isso que a convicção tem que vir de você. É por isso que fé é essa convicção no que Deus disse. Porque Davi chega, e Davi conhecia, a Bíblia diz que Davi, ele tinha intimidade com o Senhor. Então ele chega no arraial, todo mundo com medo, ele olha para o gigante. Só que naturalmente era aquele gigante, para Davi, que tinha um outro olhar acerca das coisas, ele vê um Deus muito maior. Ele vê um Deus muito maior. Então, sim, você preste atenção, porque Davi chega para Golias e diz: eu não vou contra você na minha força, esquece, eu sei que eu não posso, mas eu vou contra você em nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus leva o profeta para o vale, era um vale de ossos secos. Então Deus pergunta para ele: o que você vê? Ele diz: Senhor, eu vejo ossos. Então Deus diz que ainda que dentro de um cenário que se vê, pela fé, Ele é capaz de mudar. Então não é sobre olhar um cenário e aceitar aquilo como sendo verdade para a tua vida. Se você não se levantar entendendo que Deus tem a capacidade de transformar, que é maior, preste atenção, porque Deus diz, a palavra diz, se alguém disser a esse monte, ela não diz para você não olhar o monte, querido. Ela diz: o monte está lá, o monte é real, ele é grande mesmo, mas você precisa entender, existe alguém mais forte do que a própria montanha, maior do que a própria montanha, que é capaz de remover a montanha e levar para o lugar. Amém? Está comigo? A Bíblia diz em Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Sabe, querido, talvez o seu marido não venha para a igreja, talvez o seu filho não esteja vindo para a igreja, e se você for guiado pelo que você está vendo, talvez você diz: pastor, está ficando cada vez mais distante o meu filho vir, porque agora ele está andando com pessoas, agora ele bebe, agora ele está estranho, agora ele xinga os crentes. E queridos, de verdade, naturalmente falando, talvez você vai perder as suas forças. Mas sabe que você deve meditar na palavra e declarar que você e a sua casa vai servir ao Senhor? Então não é sobre o que você vê, é sobre o que você crê. Porque se você quiser olhar para os teus e achar que aquele é o destino deles, você não tem por que crer num Deus que muda destinos. Então, ou você crê no que você diz crer, na palavra de Deus, ou, querido, de verdade, você não precisa, vamos lá, para ser bem real, para acreditar no que se está vendo, o ateu faz isso. Então, se você diz crer na palavra de Deus, você precisa entender que ela é maior que qualquer outro cenário, que qualquer outro veredito, que qualquer outro diagnóstico. Está comigo? A Bíblia fala, querido, ainda. Eu quero ler esse último versículo para você. Mas a Bíblia fala sobre 12 espias. Você lembra deles? A Bíblia fala sobre 12 espias. Capítulo 3 de Números, a Bíblia diz que Moisés reúne um membro de cada tribo, e ele manda esses 12 espiar a terra.
Canaã. A Bíblia diz que eles ficam lá por 40 dias, eles passam por toda a cidade, eles vão visitando mesmo. A Bíblia diz que eles cortam um pedaço, um cacho de uva. Você já viu em algum lugar um cacho de uva que precisa de 2 para carregar? Acho que nem Itu tem. Se você não tem idade, dizem que Itu as coisas são grandes, mas... Ontem eu usei uma expressão que vieram falar comigo, o senhor está velho, viu? De vez em quando eu vou soltar assim, para equilibrar. Sabe? Eu ministro papel de rolar prego e faço assim, ó, só para a gente encontrar. Quem não é pai de adolescente diz, ele balançou a mão por quê? Não estou entendendo. Amém. Mas a Bíblia diz que 12 espias foram até a terra. Eles olharam. Deixa eu ler para você. Olha que coisa interessante. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade em Israel, em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinha na NVT, tá? Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos da terra. Esse foi o relatório que deram a Moisés. Números 13 na NVT. Coloca para mim, por favor. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Preste atenção, porque essa era a promessa de Deus. E olha como eu quero assim, que você se atente mesmo. Eles foram à terra e eles constataram o que Deus havia dito. Existia uma promessa que a terra era um lugar que emanava leite e mel. Que a terra produzia, a terra era boa. Deus disse que a terra era de quem? Dos filhos dele. Está comigo? Ele tinha dado ao povo, ele tirou o povo do Egito para dar essa terra a eles, essa era a promessa. Então, entramos na terra a qual você nos enviou, e é uma terra que produz leite e mel, contudo o povo que ali vive é poderoso. E suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral, no mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar. NVT não tem? Eu estou lendo nela. Calebe tentou acalmar o povo que estava ali diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Queridos, preste atenção. 12 foram ver a terra. 12 constataram que a terra era boa. 10 voltam dizendo que eles eram poderosos, fortificados. 2 dizem, vamos agora, que se a gente for, a gente pega. Quem é você? Diante do que você costuma ver e estar vivendo, quem é você? Porque sabia, queridos, que é um exercício que nós precisamos fazer? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ela disse, eu não gosto de visitar fulano de tal da minha família, porque pensa numa pessoa que reclama, da hora que eu chego à hora que eu saio, só reclama. E talvez você tenha pensado, falaram de mim, pastor. Foi alguém da minha casa. Não foi. Mas se você se identificou, se arrependa. Se converta, entregue sua vida a Jesus. Sabe que a murmuração, ela é uma linguagem de Satanás? E você está nesse lugar onde você empresta a sua boca. Queridos, eles foram lá. Você pode olhar para o que Deus está fazendo e se alegrar com o que Deus está fazendo. Mas você pode ver para o que Ele ainda não manifestou e ser isso o que norteia a tua vida. Para tudo. Pastor, eu olho para a minha vida hoje e eu estou tão bem, está tudo tão redondinho, tudo tão bem. Sabia que amanhã pode bater na tua porta e não está assim? Pastor, não faça isso. Não estou profetizando. Eu não estou dizendo que vai ser assim. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições.
Preste atenção, porque no capítulo 12 de Hebreus, a Bíblia diz que existe uma carreira a ser percorrida. Nós devemos nos livrar de pesos, de pecados, de embaraço, mas ele diz que eu e você devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ficou só o adesivinho. Você está aqui? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, é viver os seus dias olhando para Jesus. Pedro está no barco, Jesus está vindo, eles pensam ser um fantasma, é um fantasma. Então Jesus diz: sou eu. Pedro diz: se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Jesus diz: vem. Pedro sai do barco, pisa na água e começa a andar até Jesus. E então o texto diz: ao perceber, reparar, olhar, o vento que era contrário começou a afundar. Eu quero que depois você leia esse versículo. A gente já avançou no nosso horário, mas eu quero que você leia esse versículo, porque a Bíblia diz que o vento já estava lá. Não foi um vento que veio depois, o vento já estava lá. Só que quando Pedro olhava para Jesus, ele teve força de caminhar e viver o que ninguém estava vivendo. Mas quando ele repara naturalmente o que estava à volta dele, ele afunda. Assim será comigo e com você. Se você não olhar para Jesus, se você não entender que Jesus é a fonte de toda a força, de toda a alegria, de toda a provisão, de toda a sabedoria, de todo o conselho, Jesus. Você precisa entender, querido. Eu tenho no meu coração mesmo que Deus traz essa instrução a nós, porque a gente precisa voltar para esse lugar. É natural, queridos, é muito sutil. Você vai vivendo os seus dias e de repente alguém te sussurra, e se você não for sério com as coisas que não for do alto, você vai se ver enredado. Eu fico pensando, se Jesus é emocionado quando ele está falando da morte dele, Pedro vem e diz: Jesus, se depender de mim o Senhor não morre. Olha só, você acha que não foi gostoso para Jesus saber que tinha alguém ali do lado dele, capaz de matar e morrer por ele? Está comigo? Lógico que era. Pensou que legal? Você está ali com os discípulos, você fala: eu vou morrer, e um diz: se depender de mim não morre. Você diz: eita, esse meu parceiro mesmo, hein? Vocês aí, ó, vocês não falaram nada. Mas porque não fazia parte do que tinha para acontecer. Jesus é rápido em não perder o foco, em não deixar de olhar corretamente. Ele vira para Pedro e diz: cara, você não está cogitando das coisas do alto, a sua influência está sendo demoníaca. Eu não vou ser privado de viver o que eu tenho para viver. Agora a gente está conversando, e sempre vai ter um filho do diabo para te dar sugestão, querido. Às vezes até um filho de Deus, mas com a influência errada. Porque Pedro ali não foi de Satanás, ele teve uma influência errada. É você quem deve ser o guardião de olhar e ver corretamente o que está diante de você. Você pode olhar e ver o seu marido como alguém que não foi alcançado pelo Senhor, naturalmente, alguém que tem resistência. Mas se você olhar que toda a sua casa vive para agradar ao Senhor, você vai ver. Eu lembro de uma mulher que ela ia para a igreja, e talvez, não estou dando isso como ideia para você, mas só para você entender mesmo a convicção. Ouvi há um tempo atrás uma mulher contando testemunho, que ela ia para a igreja e ela guardava o lugar do lado dela. E alguém ia sentar, ela dizia: por favor, não senta aqui não, esse aqui é o lugar do meu marido. Mas o marido dela estava na igreja, não estava não, mas pela fé ela dizia que aquele era o lugar que o marido dela ia sentar com ela. E tempos depois o marido sentava lá. Quem crê tem um comportamento à altura do que crê. Você não vai dizer que crê, querido, e não andar à altura do que você está dizendo. Josué e Caleb disseram: a terra é nossa. Outras versões dizem que eles olharam e eles disseram: nós somos como gafanhotos
aos olhos dele. Olha só, olha o que a incredulidade ou a visão pode fazer. Eles estavam falando de como eles foram vistos por eles. Você pode ir para um lugar tão ruim, que você vai dizer, não, porque ele olhou para mim. Como que ele sabe? Ninguém falou, estamos olhando para vocês como gafanhotos, não. Eles viram neles algo tão poderoso que eles se olharam. E a Bíblia diz que você é exatamente como você imagina em sua alma. É por isso que é importante renovar a sua mente. Se encher da palavra. A Bíblia diz que Deus disse a Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Cuide para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. E então você será bem sucedido no que você fizer. Você está aqui? Então, queridos, talvez vai vir o diagnóstico. Sabe, essa convicção, a Bíblia diz em Isaías, e esse é o motivo da mesa em que nós estamos aqui. Preste atenção, porque eu acredito que não existe em mim e em você dúvidas acerca de que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Eu não acredito que você estando aqui tem essa dúvida. Você está comigo? Então você tem mesmo essa convicção. Jesus morreu e ele ressuscitou. Mas na igreja em Corinto o povo estava cogitando a possibilidade de Jesus não ter ressuscitado. Então Paulo vem e corrige veementemente. Ele diz, se nós não acreditarmos, na verdade o povo não estava acreditando que Jesus não tinha ressuscitado. Deixa eu arrumar isso. O que o povo estava cogitando é que os cristãos não ressuscitariam. E então o apóstolo Paulo bota tudo na mesma balança. Ele diz, se nós não acreditarmos que os cristãos irão ressuscitar, então também Cristo não ressuscitou. Então eu acredito que eu e você não temos dúvida com relação ao sacrifício de Jesus. Mas nós precisamos ter convicção do que esse sacrifício fez por nós. Sabe, querido, se eu chegar para você agora e disser que o seu nome não é o seu nome, eu consigo te convencer? Não, mas e se eu falar todo dia que o seu nome não é o seu nome, eu te convenço? Não te convenço? Mas se todo dia eu ficar falando, e se eu até te chamar de um outro nome, eu te convenço? Essa é a convicção que a palavra precisa ter em mim e em você. Se você não tiver essa convicção em você, quando o diabo vier e disser para mim, né? Imagina que eu sou o Lucas, e o diabo vem e diz, você é João. Por não ter convicção que eu sou o Lucas, eu digo, eu estou com cara de João mesmo. Olha, eu sei lá, eu sou meio João. E é o que está acontecendo com um monte de nós. Por falta de convicção no que a palavra diz. Então assim, queridos, a mesma convicção que você tem a respeito do teu nome, tenha que você é filho de Deus. Tenha que você é amado por Deus. Tenha de que tudo aquilo que Deus prometeu para você é teu por direito. Presta atenção, e eu gosto muito do versículo que diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe o que isso quer dizer? É que você, por conta do que fez, se apropriou de um título, se apropriou de uma condição que muda quem você é. E querido, a Bíblia diz, certamente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então é talvez com os olhos naturais ter um diagnóstico, ter um mioma, ter um sintoma, é ter alguma coisa, mas é entender, certamente Ele levou sobre si. É se agarrar ao que a palavra diz sobre você. A Bíblia diz que você é sarado. A Bíblia diz que a palavra de Deus é vitalidade para os seus ossos. Olha isso! Como que a palavra dele pode trazer vitalidade para os meus ossos? Eu preciso meditar dia e noite, dia e noite, dia e noite. O problema é que a gente está se alimentando muito de outras coisas. Não é sobre o quanto você sabe do problema. Davi não teria feito o que ele fez se ele fosse aprender tudo sobre Golias.
Ele viu que era Golias e disse: não, deixa eu me agarrar a quem eu conheço melhor, que é muito maior do que ele. O moço sai da tenda e diz: Eliseu, são muitos os que estão aí fora. Eliseu, por conhecer o Senhor, disse: não tenha medo não, dá uma olhada quantos são os nossos. Amém. Eu não te contei o meu testemunho do meu pai no colégio para que você risse comigo. Eu contei para você entender. O teu pai está com você o tempo todo. Ainda que você não tenha tido, e queridos, eu falo disso, eu pude compreender muitas coisas no Evangelho porque eu tive uma boa criação. Então, de alguma forma, os meus pais, por me ensinarem a palavra e praticarem a palavra, me fizeram compreender muito mais fácil o caráter de Deus, a bondade de Deus, a maneira como Deus ensina e faz. Talvez você não tenha nascido num lar assim, mas entenda, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi nos deixado para nos ensinar acerca de todas as coisas. Então você tem um fiel ajudador, você tem um fiel consolador. Amém. Então existe um olhar correto sobre as coisas. Eu preciso que essa noite você entenda isso. Não é o das impossibilidades. Amém. Eu lembro de um homem que ele falava disso e era tão maravilhosa a maneira como aquilo nos afetava. Sabe, querido, você está em um ambiente, em um ministério, em uma igreja local, se eu posso dizer, que foi exatamente isso. As pessoas, quando elas chegam nesse lugar, e talvez seja você uma delas, elas chegam nesse lugar e elas dizem: nossa, que prédio bonito, que prédio legal, nossa, que gostoso. Mas quem veio para cá no início sabe que não estava assim. Você está aqui. Sabe, é incrível como naturalmente a gente pode aprender isso. Você vê um engenheiro, um arquiteto, ele chega num terreno onde só tem mato e morro, só pedra, mas ele consegue entregar para você um projeto de uma coisa que você diz: uau! Naturalmente nós temos pessoas que estudam para enxergar o que outros não enxergam. Em Deus todos nós podemos ser assim. Então a fé te habilitou a enxergar para os lugares e ver exatamente aquilo que Deus projetou. Pode fechar os seus olhos? Pai, eu sei que enquanto eu ministro a Tua palavra, ainda mais se tratando do que estamos falando, o Teu Espírito, que é quem convence, Ele vai ministrando aos nossos corações. E essa é a minha oração, Pai, que nós sejamos mesmo chacoalhados pelo Senhor, animados pelo Senhor, levantados pelo Senhor. Ajusta o nosso olhar, assim como Paulo orou na carta aos Efésios, ilumina os olhos do nosso coração e nos faz enxergar como o Senhor vê. Pai, a Tua palavra diz que nós fomos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e assim como quando se anda de avião, tudo embaixo fica pequeno, que nós possamos olhar para tudo que estamos vivendo da ótica correta, assentados com Cristo. Nenhum problema é grande quando olhamos do lugar em que estamos, Pai. Nenhum problema é alto, é grande quando olhamos o lugar em que o Senhor nos assentou. Te damos graças, Pai. Te damos graças, Pai. Você pode aí no seu lugar exaltar o nome do Senhor, querido. Eu não sei, talvez você esteja vivendo em um momento de escassez, de falta, precisando de cura. Sabe o que é importante que você diga exatamente o que Deus é, contrário ou alimentando o que você não está vivendo nele? Então você precisa declarar: o Senhor é a minha força, Ele é o meu socorro, o Senhor é a minha provisão, Ele é a minha fonte inesgotável, o Senhor é o meu guia. Queridos, declare a palavra, se levante nele. Vamos, você pode ficar de pé? Eu quero que você abra a sua boca, e eu quero que você diga, se você está desanimado, diga: o Senhor é a minha força, Ele é o meu ânimo, Ele é a minha alegria. Vamos, eu não quero cantar agora não, certo? Eu quero que você cante aquilo que está no teu coração.
Eu quero que você abra a sua boca e fale daquilo que Deus precisa ser mais real na tua vida. Vamos! O Senhor é o teu conselho. O Senhor é o teu conselho, Ele é o teu guia. O Senhor é a tua saúde, Ele é a tua cura, Ele é o teu futuro. O Senhor! Obrigado, Pai! Obrigado, Pai! Obrigado, Senhor! Olhamos para o Senhor, ajustamos o nosso olhar. Não é sobre o que a nossa força faz, mas é sobre o que a sua força em nós é capaz de fazer. Somos Deus, somos Deus. Não estamos só, não estamos só. Não temos medo. Declare: eu não tenho medo. O Senhor é a minha coragem. O Senhor é a minha coragem. Nenhum dos seus familiares serão perdidos. Declaramos eles voltando. Não permita que a angústia de um familiar teu afastado seja a verdade que te guia. Ajuste o teu olhar e se alegre com aquilo que Deus está fazendo a partir de você. Olhos iluminados. É num culto como esse que o Senhor confirma a palavra dEle. É num culto como esse que o Senhor confirma a palavra dEle. Maior é o que está em nós. Fomos dotados de toda a capacidade. Eu creio, o Senhor é a restituição. Eu estou com essa palavra no meu coração. Restituição do que lhe foi roubado. O Senhor é a tua colheita. Aleluia, aleluia, aleluia. A unção está fazendo, querido. Eu não sei se você percebeu, mas a unção está fazendo. Lembre-se, você não está num ambiente natural. Eu não palestrei para você. Eu não palestrei para você. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Obrigado, porque a Tua palavra, ela ajustou o nosso olhar, Pai. Nós nos comprometemos essa manhã em nos encher cada vez mais da Tua palavra, em meditar na Tua palavra de dia e de noite, e assim, tendo um olhar correto acerca de tudo que estamos vivendo. Nós não somos guiados pela falta, nós não somos guiados pela escassez, nós não somos guiados pela dor, pela doença, pelo problema. Nós somos guiados pela fé, nós somos guiados pela Tua palavra. Ela é o nosso guia, em nome de Jesus. Eu quero que você continue com seus olhos fechados. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus, preste atenção, porque essa é a primeira decisão que você precisa tomar. Não faz muito sentido você, embora isso seja interessante, você querer viver o que Deus tem para a tua vida, não tendo, talvez, a convicção de ter entregado a sua vida a Jesus. Então Ele só pode guiar a sua vida se você der o volante da tua vida para Ele. Se você quer que Ele dirija a tua vida, você precisa entregar o lugar de quem dirige. Talvez hoje é você quem está sentado. Senta no passageiro e deixa Deus ser quem conduz a tua vida. Ele oferece a você essa manhã o perdão dos seus pecados. Ele oferece a você essa manhã a condição de você se tornar filho de Deus. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus, eu não estou te convidando para uma religião ou para uma denominação. O meu convite é para que você faça parte da família de Deus, se torne um filho de Deus. Até que você faça isso, a Bíblia diz que você está morto espiritualmente. Você passa a ser vivo espiritualmente quando você une. A Bíblia diz que o teu espírito se une ao Espírito de Deus, e você passa agora a ser um ser vivente, vivificado o teu espírito. Existe alguém? Levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Se você entrou neste lugar, não perca essa oportunidade. Mas se você deseja entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Levanta bem alto. Aleluia. Se você fez essa oração, mas por algum motivo, e não me importa saber qual, você se afastou dos caminhos do Senhor, e você deseja essa manhã voltar para esse lugar, levanta a sua mão, eu quero orar com você também. Existe alguém? Não perca essa oportunidade. A palavra diz: louco, se te pedirem a sua alma. Ele está dizendo em outras palavras: se você morrer, para onde você será levado? Você está tendo a oportunidade de ir ao céu, por intermédio do perdão em Cristo Jesus essa manhã. Existe alguém? Aleluia. Querido, se você tem alguma dor, doença ou enfermidade, eu creio que com o participar da ceia, uma vez que você já é um filho de Deus, eu creio em cura se manifestando no seu corpo. Você crê nisso? Amém? E essa tem sido a minha oração, que assim como esses elementos se misturam ao seu organismo, a vida de Deus, chegando até você e vivificando aquilo que talvez está desajustado. Amém? Amém? Aleluia. Esse é o último convite que eu faço a você. Se você já entregou a sua vida a Jesus, mas você ainda não foi cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de falar, de orar em outras línguas, e você deseja isso essa manhã, vem aqui na frente, nós vamos orar com você, e nós cremos, como diz o outro, o Espírito batizador está em nosso meio. Amém? Todos cheios? Eu tenho uns pedidos de oração aqui, nós vamos orar e daqui a pouco a gente vai ceiar, pode ser? Nós vamos orar, queridos, pela Lourdes Grandeza, está com câncer, está internada. Simone Lopes está com câncer nas mamas. A Lana, de 5 meses, passará por uma cirurgia no coração. A Cristina está com câncer que se espalhou pelo corpo. A Daiane Valeiro está com câncer de mama.
Edson, problema neurológico, perdeu a visão. Nós temos a Marlene com erisipela. Nós temos a Tânia, oração pela saúde. E nós temos o Renan, oração por salvação. Sabe, querido, câncer não foi algo que Deus deu. E se tem uma coisa que você precisa entender, Deus nunca vai usar uma arma do diabo para ensinar nada a um filho de Deus. A doença não faz parte do caráter de Deus. Então, se você entender isso, você vai compreender que se você está doente, a doença no teu corpo ela é ilegal. E tudo que é ilegal precisa sair. Amém? Então feche os teus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor. Câncer, você é um nome. E nós temos provado aqui em nossa igreja a cura das pessoas com esse mesmo diagnóstico. É na autoridade do nome de Jesus que nós declaramos cura. Câncer se submetendo ao nome de Jesus. Daiane, sarada. Simone, sarada. Lourdes, sarada. Cristina, sarada. Alana, todo problema no coração, sarado em nome de Jesus. Todo problema neurológico e a perda da visão, eu declaro restauração na vida do Edson. Pai, declaramos, erisipela é um nome, e o nome de Jesus está acima. Marlene, sarada, em nome de Jesus. Pai, eu não sei qual é o problema da Tânia, mas o teu nome está acima de qualquer problema na saúde dela. Declaramos ela sarada também, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos salvação na vida do Renan. Eu não sei se o Renan já ouviu a tua palavra, eu não sei se o Renan já foi ministrado sobre o teu amor. Se isso não aconteceu, Pai, eu declaro uma oportunidade, e ele conectado a alguém que vai falar do amor de Cristo para ele. Mas se isso já aconteceu, eu declaro o teu Espírito soprando no coração dele, e ele sendo convencido a viver essa nova vida com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Renan salvo. Em nome de Jesus, se você crer, diga amém. Amém, queridos, nós vamos ceiar. E eu creio que se você já entregou a sua vida a Jesus, você está apto a participar desse momento. Sabe, a Bíblia diz, deixa eu ler para você. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele vai ministrar a respeito da ceia, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Preste atenção, porque era a própria palavra, era o próprio Jesus mostrando a mim e a você como faríamos. Ele pega aquele pão e ele diz: isto é o meu corpo, dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então, querido, preste atenção, porque nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, e exatamente tudo aquilo que a morte proporcionou a mim e a você. Amém? Amém? Sabe, esse texto continua, e ele diz no verso número 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Se eu posso te dar alguma instrução, talvez você foi ensinado que porque você não se batizou nas águas, você não pode ceiar. Isso é uma mentira. Nós entendemos que uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, você é filho de Deus. O que pode ser maior do que a condição que o Senhor te colocou, uma vez que você reconheceu Ele como Senhor e Salvador da tua vida? Fato é que o batismo é a evidência da tua decisão.
Então você precisa sim se batizar, mas não é um impedimento para que você celebre aquilo que você já decidiu viver em Cristo Jesus. Amém? Então a Bíblia já te diz, ela diz que você é família dele, corpo dele, então você está apto a participar desse momento. Mas a Bíblia diz que você deve se examinar. Sabe, querido? Não participe de maneira indigna mesmo. Se você está nesse lugar e você tem alguma coisa contra alguém, peça perdão, se arrependa, seja maduro e não permita que exista nada entre você e Deus, aquilo que Deus tem mesmo confiado a você a ser vivido nessa terra. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar e vamos ceiar juntos. Pai, nós te damos graças por esses elementos, nós te damos graças porque, como diz o apóstolo Paulo, este pão representa o teu corpo que foi dado a nós. Corpo, Pai, que foi pregado, chicoteado, desprezado, humilhado, para que nós fôssemos feitos benditos do Senhor. Te damos graças, Pai, por esse suco de uva, que representa e tipifica o teu sangue derramado naquela cruz, que purificou os pecados, nos tornou justiça, nos fez justo, nos possibilitando, Pai, ter acesso ao teu trono da graça. Em nome de Jesus nós te damos graças pelo privilégio de celebrar a tua vida em nós. Em nome de Jesus, você pode comer do pão? Você pode beber do cálice? Aleluia. Obrigado, Pai. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer. Na minha mesa, nada falta, nada faltará. Eu sou o santo vinho. Da minha fonte vem beber, na minha mesa nada falta, nada faltará. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome vem comer, na minha mesa nada falta, nada faltará. Eu sou o santo vinho. Na minha fonte vem beber. Na minha mesa nada falta, nada faltará. Aleluia. Aleluia. Querido, você pode se sentar. Eu quero indicar para você 3 livros que vão te ajudar naquilo que nós estamos falando aqui. Amém? Glória a Deus. 5 elementos da fé. Um livro bem fininho, bem pequenininho, que vai poder te ajudar com relação ao que você precisa aprender mesmo. Crê somente. 180 devocionais diários. Então, queridos, aqui ó, um para cada dia, para você meditar mesmo, aí por 6 meses, né, 180 dá 6 meses, não? Amém? Vocês me deixaram sozinho fazendo conta aqui agora. Andando por fé. Então, queridos, aqui existe uma maneira correta de você viver os seus dias. A Bíblia diz que se não é por fé, você não consegue agradar o Senhor. Então você precisa crescer nisso mesmo. Amém?